Oi, bom dia, mamães aí do outro lado. Eu sou Iane, proprietária da Sufi Charmosa, e hoje nós estamos trazendo para vocês uma profissional excelente da área de saúde, Carol Lacava, muito conceituada, para nos dar dicas sobre a amamentação. Quem não tem dúvidas, né, sobre a amamentação, principalmente quem é mamãe de primeira viagem, a gente fica com bastante dúvidas. E quem já é mamãe também recente, né? Às vezes ocorre alguma situação que a gente não sabe como agir. Então, hoje a Sofia Charmosa veio trazer para vocês uma super dica de amamentação com Carol Lacava, que é enfermeira-chefe, né? Já está no ramo, já está nessa área há muito tempo e é mamãe também, minha gente. Então, ela tem conhecimento de causa muito, né? Carol, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua maternidade, como está sendo sua experiência e como foi sua experiência com a amamentação também. Tá, Yane. Então, eu tenho um bebê de 8 meses, né, Theo? É, Inicialmente a questão do parto, né? Eu gostaria muito de ter tido um parto normal. Então, assim, eu me preparei, eu fiz tudo. Me preparei psicologicamente, principalmente, né? Porque eu acredito que para que a gente tenha o parto normal é mais a vontade da mulher. Respeito cada corpo, então tem mulher que não quer de jeito nenhum, eu acredito que a gente tem que respeitar. Mas enfim, eu queria muito. Então, assim, entrei em trabalho de parto, passei 12 horas de trabalho de parto, só dilatei os 10 centímetros, mas infelizmente ele não desceu, porque ele era muito grande, e eu tive que me submeter a uma cesariana. A questão da amamentação também, eu sempre quis amamentar exclusivo. Então, assim que o bebê nasceu, que eu cheguei no quarto, então eles já colocaram em contato comigo. Ele já conseguiu mamar, fazer a pega direitinho. Então ele já começou a mamar logo no pós-parto. É, Também uma coisa que foi muito difícil para mim nos primeiros dias foi porque quando eu tive alta do hospital, que eu fui para casa, eu tive uma dor de cabeça muito forte, que no termo técnico a gente chama de cefaleia pós-RAC, que geralmente é da anestesia. E essa dor de cabeça era tão forte que acabava me impedindo de amamentar direito. Eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia sentar para comer, ficar em pé, amamentar ele. Então, assim, tudo tinha que ser deitada. Tive que deitar com ele para amamentar, então foi muito difícil. Inclusive, eu tive que voltar para o hospital para tomar medicação injetável. Fiz medicação por vários dias para poder essa dor amenizar. E eu confesso que a amamentação foi muito mais difícil do que eu pensava por toda a minha, por toda essa questão assim. Eu sempre orientei, né, muitas mães no pré-natal sobre a importância da amamentação, sobre a pega correta, sobre a posição. E quando eu vi na prática, eu vi que era completamente diferente. Amamentar, para mim, foi muito difícil no início. O bebê fazia, pegava direitinho e tudo, só que doía muito. Doeu muito. Os primeiros dias não chegou a fissurar, né? A rachar o bico, nem nada, mas assim, doeu muito. Depois que passou esse período, aí foi só maravilha, né? Porque aí ele mamou muito direitinho, mamou bem. É, e aí eu fiquei em aleitamento exclusivo até os 3 meses. Por quê? Quando o Theo chegou aos 3 meses, a gente percebeu que ele estava perdendo peso, mas eu não associei a questão da alimentação. Minha produção de leite era muito alta, eu produzia muito leite, inclusive eu tive que comprar uma bombinha para amenizar, porque a quantidade dele tirava e meu peito ainda continuava cheio, ficava até insuportável. No caso, ele não dava conta da quantidade de leite que você produzia, não é? Exatamente. Eu tinha que. Ele mamava, eu tirava o leite, ainda colocava fralda de pano para dormir, para deitar e ainda vazava. Passou Era por esse muito processo leite também, eu mesmo. passei por esse processo. E aí, quando ele completou 3 meses, né? Na verdade, eu tive um susto muito grande com ele. Ele teve um engasgo, tava com o pai. E aí, Tiago ficou muito nervoso, eu também. E aquela emoção forte, assim, de muito nervosismo, de muita coisa. Depois desse dia, simplesmente minha produção acabou. E eu não percebi nos primeiros dias depois. Depois foi que eu percebi que ele chorava muito, ia pegar o peito, aí ficava irritado, chorando. E aí começou a perder peso. Aí eu comecei a pegar a bombinha, como minha produção estava pequena, então eu fui ver. Quando chegou a hora dele mamar, eu fui botar a bombinha para tirar o leite. E aí cadê? O leite não saía.
Aí eu fui pro pediatra, tá? Ele orientou até uma relactação, que chama. Que aí eu pegava uma sondinha e colocava na mamadeira aqui, em mim, no sutiã, e colocava no bico do peito para o bebê, tipo, mamar, pegar meu peito e com essa sondinha ir chegando o leite, para ver se o leite voltava. Mas assim, não voltou. E isso foi muito frustrante para mim, porque eu queria muito continuar amamentando exclusivamente. Mas assim, só para que vocês entendam que cada corpo é um corpo e a gente se adapta de acordo com a realidade. Depois eu percebi que eu fiz o melhor para o meu bebê, infelizmente não foi como eu queria, mas eu fiz até onde deu. Você tocou num ponto interessante, Carol, que é a questão das mães aprenderem a respeitar o seu corpo e aprenderem a respeitar também a forma de que cada mãe conduz a educação ou a forma de agir do seu filho. Porque, na verdade, as críticas, né, gente, elas existem, independente da gente fazer alguma coisa ou não, elas vão existir. Se você é uma mãe em período integral, vai existir a crítica porque você abandonou sua vida para cuidar do seu filho. Se você é uma mãe que resolveu tocar a sua vida trabalhando normalmente e deixou seu filho com algum babá em alguma creche, a crítica vai existir. Então, o que é que você deve fazer nesse momento? O que importa não é a quantidade de tempo que você vai passar com seu filho, mas a qualidade do tempo que você passa com seu filho. E a gente deve procurar educar ou não agir com o nosso filho de acordo com o que a gente julga certo, o que a gente de acordo com a nossa realidade. Se a gente precisa voltar a trabalhar, então a gente tem que se adequar a essa realidade, nossos filhos também, e aprender que não deve, uma mãe realmente não deve julgar a outra, né? Cada um que sabe da sua necessidade, sabe do que passa, e na verdade o intuito do nosso canal é esse, trocar experiência entre mães e assim ajudar, apoiar mesmo. Então, Carol, eu queria que você falasse um pouco dos benefícios que a amamentação traz tanto para o bebê como para a mãe. Então, assim, são vários, né? Eu vou só citar alguns aqui. Assim, o leite materno, ele é o alimento mais completo que existe no mundo. Então, assim, ele tem tudo que o bebê precisa. Ele tem vitaminas, ele tem proteína, ele tem água, ele tem tudo que o bebê precisa. Ele também aumenta o vínculo, né, da mãe com o bebê. Porque a partir do momento que a gente tá ali com aquele bebezinho, a troca de olhares, então, assim, é uma coisa muito boa, é gratificante. Em relação à mãe também, ajuda no emagrecimento, voltar ao corpo, porque à medida que o bebê mama, o útero da gente, ele ainda, quando o bebê sai, o útero da gente ele ainda está grande. E aí, essa amamentação faz com que o útero ele vá diminuindo e a barriga também. Então, assim, a gente perde caloria, volta ao corpo mais rapidamente. Outra coisa também é barato, né? Na verdade é de graça, porque a gente é quem produz. É prático, porque a gente não precisa estar lavando uma madeira, pegando leite. Então, é assim, ele está sempre prontinho na hora para oferecer ao bebê. Então, assim, são inúmeros benefícios. Além também da questão de imunidade, né? Que a gente sabe que o colostro é aquele primeiro leitinho que sai, que é como uma aguinha transparente para o bebê. E ali vai toda a imunidade que a gente adquiriu na vida vai passando para o bebê. Então, várias células de vacina que a gente tomou, de doença que a gente já teve, enfim, vai passando para proteger o bebê naquele primeiro leitinho que sai. Aí, às vezes, muitas mamães pensam, não, mas isso não está sustentando. Tá, cada leite, então o leite da primeira mamada, do meio e do final, ele tem as finalidades, certo? Que é para imunizar, para nutrir, e geralmente o último leite, o finalzinho, que a gente chama que é o leite maduro, é o que engorda realmente o bebê. Muito interessante. Até que período o bebê deve receber o aleitamento materno exclusivo, Carol? O bebê ele deve mamar só no peito, de preferência até os 6 meses de vida. Então, se você tem condições de amamentar seu filho, se não for voltar ao trabalho antes, enfim, se você tiver vontade e puder, é muito importante que o bebê ele seja amamentado exclusivamente até os 6 meses de vida. Depois disso, você começa a oferecer outros alimentos, né, aos 6 meses, e aí é indicado que você pode amamentar até os 2 anos. Tem mamães que amamentam até mais também, mas geralmente pelo Ministério é 6 meses exclusivamente e complementar até os 2 anos de vida. Ótimo. São recomendáveis também aqueles adaptadores de mamilo, Carol? É assim, na verdade, tem controvérsias enquanto ao adaptador. Eu sou muito do time que a gente precisa fazer o que for melhor para o nosso corpo.
Então, assim, o adaptador ele é controverso no sentido de que ele vai atrapalhar um pouco a pega quando ele estiver sem o adaptador. Então, o bebê meio que acostuma com aquele bico que é maior. E também ele pode ser uma fonte de fungo, porque tem a questão de higienizar corretamente, para não deixar úmido. Então, tem que higienizar corretamente, como qualquer outro bico, de mamadeira, de chupeta, todas as vezes que se usa. Mas, assim, tem algumas recomendações. Tem mães que ela tem um mamilo invertido ou um mamilo muito pequeno, que dificulta o bebê de pegar. Então, nesses casos, é melhor que se use e o bebê pegue do que não usar. Ótimo. As mamães que têm prótese, que têm silicone, Carol, podem amamentar normalmente? Pode sim. Inclusive, eu tenho prótese. Né? Eu coloquei há 10 anos, porque eu tive um problema de mama. E aí, há 10 anos atrás, eu coloquei prótese. E eu consegui amamentar normalmente. Também tem a questão de se a prótese ela é por cima do músculo, por trás, dependendo da cicatriz. Se você fez... Agora também tem outra questão, que tem mulheres que fazem redução de mama. E aí, dependendo da parte que se tira, ela pode ter uma dificuldade maior ou não conseguir amamentar. Mas, geralmente, só a prótese ela não impede que a mulher amamente. Dá para amamentar normal. E que tipo de dieta a mamãe que é lactante deve seguir? É importante que a gente se alimente de forma saudável, porque tudo que a gente comer vai passar para o bebê através do leite. Então, assim, é importante que a gente coma muita fruta, muita verdura, líquido principalmente. Tem que tomar muita água, porque ajuda ainda mais a produzir leite. Quando eu tava amamentando, tipo assim, na hora que ele pegava, me dava uma sede, assim, anormal. Que, tipo, durante a madrugada, tinha madrugadas que eu tomava 2 litros, 1,5 litro de água, tranquilamente, porque dava muita sede. Então, assim, é importante que tome muito líquido e que se alimente bem, de forma saudável. Muita fruta, muita verdura, carne, né, proteína, ovo, enfim. E evite comidas, frituras, refrigerante, café, esses tipos de alimentos. Isso para a vida, não só quando a gente está amamentando, né? Mas quando a gente está amamentando é um impulso a mais, porque a gente sabe que tem outra vidinha ali dependendo da gente. Ô Carol, durante o período de amamentação, o bebê deve tomar água ou não? Se o bebê ele tá só no peito, então se ele está em amamentação exclusiva, ele não precisa de água. O leite ele já é suficiente. Então, se ele só mama, ele não precisa tomar água de jeito nenhum. Outra dúvida, minha gente, foram muitas mães que mandaram perguntas. Então, no início da amamentação, tem uma quantidade específica entre uma mamada e outra? Essa é uma dúvida constante, né? Porque às vezes a gente, como mãe de primeira viagem, quer determinar aquele horáriozinho, tipo, eu só vou dar de mamar daqui a 2 horas. Eu dei agora, daqui a 2 horas é que eu dou novamente. Então, tem como você fazer realmente esse horário no início ou você deve amamentar o bebê sempre que ele sentir necessidade? Então, assim, o leite materno, ele é específico para aquele bebê. Então, assim, ele é rapidamente digerido também pelo bebê. Por isso que tem bebês que mamam de hora em hora, a cada 2 horas, isso é muito relativo. Então, o importante é que seja livre demanda, que a gente chama, que é sempre que o bebê quiser. Realmente, a amamentação é uma coisa, é cansativo, é gratificante, mas é muito cansativo nesse sentido, porque a gente tem que estar ali sempre pronta para a hora que o bebê quiser. E a gente acaba também ficando um pouco presa, porque não consegue fazer outras coisas, não consegue ir resolver nada, porque o bebê só depende da gente, né? Mas que, de fato, tem que ser livre demanda. E outra coisa também, o indicado é que não passe de 3 horas. Porque se passar de 3 horas, o bebê ele pode ter uma hipoglicemia, que a gente chama. Que aí diminui muito o açúcar no sangue dele e ele pode ter algum desmaio, alguma coisa desse tipo. Então, é importante que seja em livre demanda, mas aí tem bebês que eles, por si só, eles já dão um intervalo maior. Então, que esse intervalo ele não ultrapasse as 3 horas, pelo menos nos primeiros dias de vida. O interessante, Carol, é que quando eu passei por esse procedimento da amamentação, né, essa experiência, a gente no início, a gente, como você disse, se sente muito cansada e Estela queria bastante, mamar bastante, né? Minha mãe era quem me auxiliava no início
E eu dava de mamar até quando era com meia hora, e chorava de novo atrás de peito. E eu, meu Deus, ela não quer mamar, é sério. Aí mãe dizia, quer, mulher? Aí eu conversando com um médico e com amigas minhas também da área de saúde, como Carol. E acontece que o nosso bebê, ele tem um estômago bem pequenininho. Então ele mama e urinou, pronto, secou o estômago. Fez cocô, secou o estômago. Ou seja, quer leite novamente. Então, se o seu bebê procura muito o peito no início, principalmente no primeiro mês, eu acredito que eu vim ter mais um intervalo maior com o estiado depois dos 3 meses de idade dela. Então, não é porque o seu leite não está sustentando o bebê, porque às vezes a gente como mãe e as pessoas mais velhas também botam isso na nossa cabeça. Ah, o leite não está sustentando o menino, é por isso que ele está chorando. Na verdade, é porque o estômago do bebê esvazia mais rápido, não é? Não é que seu leite seja fraco, não existe leite fraco ou leite forte, não existe mãe que dê mais leite do que outra. Na verdade, isso é um processo natural de toda mãe, toda mãe. Ai, Ana, mas eu não tive leite. Provavelmente algum fator impediu a sua chegada de leite, como Carol diminuiu a produção de leite dela depois de um susto muito grande. Eu passei por um período de estresse que eu notei que a minha produção do leite deu uma diminuída, mas graças a Deus eu consegui recuperar. Então são outros fatores que nos faz diminuir a produção de leite. Não porque você não tem, porque isso é um processo natural de toda mãe. Então, a mãe que é lactante, Carol, ela pode fazer uso de qualquer tipo de medicação ou ela deve procurar um profissional? Como é que isso funciona? Porque às vezes a mãe adoece ou então vai voltar à rotina sexual normal. Como é que deve proceder essa questão de anticoncepcional ou de outras medicações? Qualquer tipo de medicação, quando está amamentando, tem que ser por recomendação médica. Por quê? Porque a maioria das medicações, elas têm um efeito que elas passam através do leite para o bebê. Em relação ao anticoncepcional, né? Após o período pós-parto, né? Quando a mulher já vai planejar o início o retorno até as relações sexuais, então é importante que já vá antes fazer uma consulta, pode ser com o médico, com o ginecologista, pode ser com a enfermeira do postinho, para ela indicar o melhor método para você prevenir. Se o método de escolha for uma pílula anticoncepcional, por exemplo, então assim, tem uma pílula específica que ela tem apenas um componente que aí não vai passar para o leite. Então assim, é importante que vá, porque tem a medicação específica que a mulher que está amamentando ela pode tomar. E muita mulher tem medo, diz assim, mas porque essa medicação geralmente ela não tem um intervalo de uma cartela para outra. E aí elas ficam com medo. Mas isso serve mesmo? Será que eu não vou engravidar? E ela é tão segura como as demais pílulas. Então, assim, não tem por que ter medo nesse sentido. É importante que tome sempre no mesmo horário, né? Sempre todos os dias, não haja esquecimento, porque isso aí é o que faz a eficácia da pílula. Ótimo. Ô Carol, com relação às dores, se o seio dói, a gente deve parar a amamentação? Por que ocorre essa questão do seio doer no período da amamentação? Então, assim, a dor no seio geralmente é porque, primeiro, que tem ali um bebê chupando, muitas vezes de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Então, assim, é muito estímulo para a mama que antes ela não tinha. Então, fica mais fino, fica mais dolorido. Outra coisa também em relação à pega do bebê. Tem uma pega correta para amamentação. O bebê ele tem que envolver toda a auréola da mãe, que é aquela parte preta maior, não pegar só o bico. Isso aí tudo influencia na relação da dor. Então, assim, a mãe que está com dúvida, que tem receio, mãe de primeira viagem, que não sabe a posição, enfim, é importante que peça auxílio de um profissional. Então, assim, geralmente todo mundo tem a cobertura de um postinho. Fez o pré-natal com a médica ou com a enfermeira. Geralmente, quando a gente tem o bebê, o enfermeiro ele vem fazer a visita puerperal, que é a visita no domicílio. E nessa visita, é importante botar o bebê para mamar, justamente para que o profissional, indique a melhor forma de pega, de posição e auxilie essa mãe. Então, assim, não fiquem com as dúvidas, peçam auxílio, seja de um profissional, seja de alguma outra mãe que tem mais experiência, que sabe direitinho, mas peçam ajuda. A bomba tira leite, Carol, ela é recomendável em que situação? Assim, geralmente
Se a mãe ela tem uma produção muito alta de leite, então assim, usa-se para tirar esse excesso sempre depois que o bebê mama, sabe? Nunca antes do bebê mamar. O bebê terminou de mamar, então aí você pode tirar para armazenar. Mães que vão voltar a trabalhar cedo, então ela pode usar a bombinha para retirar o leite, deixar armazenado para o bebê continuar tomando o leite materno. Tem mães também que pode ter algum problema de amamentação, a questão do mamilo invertido, que é bem difícil de amamentar. Então tem mães que não conseguem, então a bomba também serve para isso. Então são geralmente esses tipos de situações que aí a gente pode usar a bomba como auxiliar. Qual é o procedimento higiênico que a gente que é mamãe, que está amamentando ou que vai amamentar, né, minha gente, deve ter com o seio? Então, geralmente, tem mãe que tem muita mania de limpeza, digamos assim, e acha que está fazendo certo. Mas assim, a gente não deve usar sabão, hidratante em excesso no peito quando está amamentando. Então, geralmente, é água corrente. Então, lava bem com água corrente a mama. Nada de pomada, de hidratante, pomada que eu digo é hidratante. Nada de hidratante, de sabonetes específicos, não precisa de nada disso. É só higienizar bem. E em relação à pomada, realmente, como eu estava falando, né? Tem pomadas que elas servem para dar um tipo de hidratação. Eu usei uma pomada que a minha ginecologista passou, que após as mamadas eu passava no peito e aliviava bastante essa questão da dor. Porque como o peito estava muito fino, então eu passava a pomada e aí me aliviava demais em relação à dor. Mas isso aí tem que ser sob recomendação médica. E se você faz o uso da pomada, né, Carol? Lembrando que quando vai dar de mamar ao bebê, tem que limpar o seio antes, retirar toda a pomada, não é Exatamente. isso? É, porque alguns seios sofrem no início da amamentação com a questão da fissura. E qual é o medicamento ou procedimento que a mãe deve fazer nesse início? Assim, que é bem doloroso, né? Uhum. Não todas as mães não passam, mas eu acredito que uma grande maioria passa sim. E é um procedimento bastante doloroso esse início da amamentação. Então a fissura vai ser o mesmo procedimento da dor, né? Como uma rachadura. Então geralmente a fissura se dá por pega incorreta do bebê. Então o bebê ele tá pegando incorretamente no peito, então pode causar fissura. Então é como eu disse, procura um profissional para orientar a pega correta. E aí fissurou, tá? O que é que eu vou fazer? Recomenda-se que você pode passar o próprio leite materno. Então pode passar o próprio leite materno, que aí vai ajudar na cicatrização. Se começar uma coisa insuportável, muito forte, uma fissura maior, aí tem que procurar o serviço de saúde. Nesse período que o seio está dolorido, que chega que a mãe tem uma grande produção de leite, Carol, tem algum tipo de massagem, alguma coisa assim aconselhável para fazer? O que é que a mãe deve fazer? Assim, sempre que, antes de eu amamentar, era o que eu fazia. Eu sempre fazia uma massagem no meu peito. Porque às vezes, quando a gente passa muito tempo, né? Às vezes fica aquelas partes mais duras, né? Doloridas. Então eu sempre fazia uma massagem, fazia de forma circular, em toda a mama. E assim, ó, movimentos circulares, para tentar, principalmente aquela parte onde estava mais durinha. Então aperta, dá uma chacoalhadinha. Tem métodos que a gente que deixa o leite mais fluido. E aí quando o bebê ia pegar, já era mais fácil dele mamar e aquele leite sair por completo. Com quantos meses é indicado a gente inserir outro tipo de alimentação para o bebê? A partir de que mês a gente pode começar a dar outro tipo de comida fora o leite materno? Então, são 6 meses. Antes, tinha uma indicação que quando o bebê ele não mamava no peito, ele tomava leite artificial, você poderia iniciar aos 4. Mas aí o Ministério ele alterou isso, porque o bebê, só aos 6, que o bebê ele vai diminuir o reflexo que ele tem, que é sempre colocar a linguinha para fora, e aí, consequentemente, a comida. Ele vai ter também uma sustentação maior de cabeça e tronco, para conseguir se alimentar melhor. O sistema digestório, o intestino, ele vai estar mais maduro para receber aquele alimento e evitar alergias e outras complicações. Então, independente se o bebê mama exclusivo ou ele está em uso de fórmula, ele só deve receber outros tipos de alimento aos 6 meses. Carol, eu quero agradecer hoje sua visita, quero agradecer sua participação, né? Espero que
Nós temos conseguido ajudar bastante mamães hoje. Se você estiver dúvida, faça como a Carol disse, procure um profissional, procure uma enfermeira do posto, um médico, ressaltando aqui a importância, né, que tem os enfermeiros, os enfermeiros chefes, os enfermeiros que fazem o acompanhamento da mamãe pós-parto. Então não se intimide, não fique com vergonha, é super natural. Na verdade, a maternidade é uma coisa nova, né? Para quem não tem filhos, e na verdade até para quem tem filhos, porque Também, cada diferente. gestação é uma experiência diferente. Exatamente. Então não fiquem acanhados, troquem dúvidas com outras mães mais experientes. E essa foi a nossa dica de hoje, espero que você goste. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um link e acompanhar nossos próximos vídeos, nossas próximas dicas. Um beijo para vocês, mamães. Até a próxima. Tchau, gente.